A linha 4 do metrô, que vai passar por São Conrado, informou que as obras da estação e dos túneis na região estão em fase adiantada e continuam normalmente. Eles disseram também que em uma obra deste porte, os imóveis do entorno são monitorados permanentemente a fim de garantir a segurança das edificações. Bom, e agora o especialista em gerenciamento de risco, Geraldo Portela, está aqui no nosso estúdio para conversar sobre essa explosão que deixou 4 pessoas feridas num prédio da Zona Sul do Rio de Janeiro. Boa tarde, Geraldo. Acho que a primeira pergunta que fica é até um comentário que a gente estava fazendo enquanto via as imagens dessa explosão. A tragédia poderia ter sido muito maior, né? Essas pessoas que estão aflitas nesse momento, tendo a casa interditada, elas, na verdade, tiveram muita sorte, né? Sim, essas pessoas vão passar por um problema que vão marcar a vida delas, mas a vida vai continuar. Então isso é muito importante quando você vê pessoas que perdem familiares de um acidente desse tipo. Então tudo pode ser recuperado de alguma forma. Esse acidente ele poderia ter sido muito pior. Houve um alívio de uma das paredes, exatamente essa que está mostrando aí. Ela não é uma parede projetada para ser a prova de explosão, porque um edifício residencial não é projetado nesse requisito, mas ela funcionou como uma parede aliviadora. Então a onda de choque que se formou no ambiente confinado, ela poderia ter destruído muito mais lajes, feito um desmoronamento em sequência de todas as lajes, mas foi aliviado pelos blocos de concreto das lateral, mandando um pouco dessa onda de choque para fora, aliviando as consequências internas, embora tenham sido severas também. Ou seja, se confirmado a suspeita ainda, né, de todos os envolvidos nas avaliações desse acidente, o vazamento de gás aconteceu na cozinha e houve ali, portanto, um grande deslocamento de ar nessa explosão. Uma das paredes do próprio apartamento foi detonada nessa explosão. É aí o alívio que você se referiu. Perfeito, Luísa. A gente vê nas imagens uma parede formada de elementos estruturais modulares. O de baixo está quase caindo, pode observar nas imagens. Então, o que acontece é que o gás natural, ele num ambiente aberto, ele não explode. É muito difícil. Eu já tive a oportunidade de tentar explodir o gás em local aberto, em experimentos, e é muito difícil de explodir. Precisa ser confinado. Uma vez confinado, não precisa ser uma grande quantidade, mas bem confinado e na proporção certa, ar, gás e uma centelha, seja ela uma lâmpada que acende, ou um ponto quente, ou uma micro centelha elétrica, ela vai detonar aquela mistura, formando uma onda de choque catastrófica, que se ela não tiver onde fazer o alívio, ela vai destruir a estrutura. Ela teve as duas coisas, ela conseguiu destruir a estrutura, mas ela teve um alívio que evitou que essa destruição fosse um colapso completo, que poderia até o prédio ter caído. Então, além disso, foi afetado a parte toda hidráulica, a parte elétrica. Então, retornar para esse prédio não é uma medida sábia nesse momento. Então, eu acho que é prudente aguardar, são sobreviventes, retirar os pertences. Sim, mas com aquilo que realmente foi essencial. Não há necessidade de se arriscar para tirar esse material de lá. O mais importante é prevenção, evitar que a manutenção de equipamentos onde tem gás, que são principalmente o fogão e o aquecedor de gás, num condomínio como esse, tenham manutenção pelo menos uma vez por ano. A gente não espera o cheiro de gás, porque um dia você está achando que está frio, fecha todas as janelas e vai dormir. O que pode acontecer se tiver um vazamento? Toda noite fica vazando. Isso. O pequeno vazamento é mais traiçoeiro que o grande vazamento. O grande vazamento rapidamente a gente percebe, age. Agora o pequeno, ele vai colocando aquela quantidade. Se acontecer a mistura estequiométrica, a mistura perfeita, e houver ignição naquele momento, então você tem toda essa catástrofe acontecendo. Agora a gente viu que uma laje colapsou, né? E daí existe um peso muito grande em um dos andares ali do prédio. E a Defesa Civil falou que não tem mais risco de colapsar, né, de ter realmente um desmoronamento ali no prédio, mas por quanto tempo isso vai ter que ser feito o trabalho agora para escorar esse prédio? É um trabalho muito difícil? Heloísa, ainda é um pouco cedo para se dizer se vai ter ou não um colapso, mas a gente tem que respeitar o trabalho dos colegas da Defesa Civil que fizeram uma avaliação, acredito, preliminar e tenha concluído que ele não vai cair.
né? Então, temos que respeitar essa posição. Deve ter sido verificado aí algum tipo de análise mais técnica que apurou isso. Mas, de qualquer forma, como você disse, existem, acho que mais de uma laje, são 2 lajes que estão no terceiro andar abaixo, onde aconteceu a possível explosão. A explosão aconteceu. A causa é que a gente não tem certeza se absoluta, mas é quase certo que tenha sido vazamento de gás. Então, nesse andar que tem essa quantidade enorme de destroços, esse andar não foi projetado para ter essa quantidade de destroços. Então, existe um risco, esse aí é real, é imediato, não há o que discutir. Então, não é o momento de estar no andar abaixo. Então, por isso, tem todo o escoramento. É possível fazer escoramento? Sim. É possível recuperar o prédio? Talvez sim, se ele estiver estruturalmente íntegro. Mas a gente tem informação de que os elevadores não funcionaram. O elevador trabalha dentro de um trilho. Ele tem trilhos. Então, o trilho desalinhou, ele já para de funcionar. E também portas que não estejam fechando. A gente escuta alguns relatos como esse. São indícios de que houve uma avaria estrutural. Agora, os moradores falam de uma explosão muito forte. Aquela região já tem explosões por causa da obra do metrô, que acontece já há alguns meses. As pessoas estão acostumadas a detonações e todo mundo relata que essa detonação foi ainda mais violenta, né? A gente pode usar essa palavra. Ali a região é, como você estava dizendo, até um vale, né? Tem as montanhas e 2 grandes formações rochosas na ponta. Isso pode ter aumentado para as pessoas a impressão de um impacto muito forte? Heloísa, quando nós fazemos modelagens matemáticas para simular ou estudar explosões, um dos componentes mais importantes é o confinamento. O grau de confinamento. Então, seja um confinamento dentro do apartamento e quando a onda de choque se deslocou num espaço externo ao prédio, encontrou um outro prédio e ainda um vale, ou seja, a onda de choque ela pode se deslocar até a montanha e retornar. É como se fosse um eco. Você dentro de um local muito pequeno, dando um grito, você vai ouvi-lo várias vezes. Numa explosão, você vai ter vários impactos sobre si mesmo. Então, em milissegundos, você recebe 8 impactos numa explosão dentro de um local muito fechado. No local mais aberto, há um intervalo maior. Mas o som é porque uma explosão dessa natureza, ele realmente provoca um som, enquanto que as outras explosões são explosões tratadas com engenharia para que não causem incômodo, né? Às vezes são mais severas, mas são mais bem tratadas pela engenharia, são acidentes. Agora, Geraldo, a gente tem aqui uma projeção gráfica que a gente costuma chamar de arte do que aconteceu exatamente no 10º andar. Olha só a queda da laje do 10º andar no 8º andar, portanto 2 níveis de laje que realmente colapsaram e chegaram ali, estão já ainda, né, abrigadas no 8º andar, e essa é a preocupação nesse momento, né, Gerardo? Sim, esse sobrepeso no 8º andar, ele é um perigo real e imediato, não há o que questionar, é uma evidência objetiva. Existe um peso que não foi projetado para suportar 2 lajes em cima de uma, né? Então, são 3 lajes sendo suportadas pela estrutura desse andar. Então, nesse caso, é uma evidência objetiva, não há o que discutir. Ali na arte mostra que as paredes colapsaram, mas na verdade as paredes saíram para fora. A laje que desceu está acumulada no 8º andar. A gente viu na reportagem da Silvana Ramiro até a lava-louça projetada para a piscina, muitos paredes, blocos de concreto no chão, né, na área. O fenômeno de explosão, ele é um fenômeno que nós convivemos com ele dentro do motor do nosso carro, mas nós não temos o feeling no nosso dia a dia. Então, objetos como a máquina de lavar, são objetos que são extremamente leves. Para ter uma ideia, um bloco de concreto imenso, que os blocos que formavam a parede, voaram longe, foram parar no outro condomínio. Então, é desprezível assim, em relação à nossa sensação de peso, uma máquina de lavar louça, por exemplo. Ela é como se fosse, guardada das proporções, fazendo uma comparação aqui no nível de uma conversa, é como se fosse uma bola que é lançada, né? Porque dentro dos esforços que estão envolvidos em explosão desse tipo, é muito delicado uma máquina de lavar. Então é uma situação realmente que serve de aviso para todos que têm esse tipo de equipamento em casa, que possam realmente se esforçar. Ainda tem o GLP, tem alguns condomínios que usam o GLP, que é 5 vezes mais severa em termos de explosão por ser 5 vezes mais energético. Então,
Então, são recomendações de segurança que vão muito além das regras que estão sendo escritas ou cobradas. Você que tem gás natural na sua casa, cuide do seu equipamento. Você que tem... cuidar da sua própria vida, exatamente. Né? Tá ótimo. Muito obrigada, viu, Gerardo? Sempre bom te ter aqui no estúdio, esclarecendo pra gente as coisas. Neste ano, você pode esperar 12 meses para tomar uma decisão. Ou pode contar com a Sênior para encontrar resultados mais rápidos. Você pode esperar alguém abrir uma filial. Ou você pode abrir uma nova filial no lugar do seu concorrente. Você pode ter que reduzir investimentos. Ou contar com a Sênior para aumentar a sua produtividade. Oportunidade é um ponto de vista. Sênior, soluções em sistemas de gestão.